Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara recebeu há alguns dias o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o secretário de Educação Superior, Arnaldo Lima, para a apresentação do Futurice, que é um programa que tem o objetivo de ampliar a autonomia financeira das universidades e institutos federais por meio da captação de recursos próprios, do empreendedorismo e do aporte extra da iniciativa privada. O autor do requerimento da audiência pública foi o deputado Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Ele diz que confia no programa porque, segundo ele, vai trazer mais recursos de distensionar as universidades para que elas possam continuar dialogando e prestando serviços essenciais à nossa sociedade. Vamos ouvir o deputado e saber detalhes do programa Futurice. Deputado, além disso que o senhor falou aqui, quais são as grandes vantagens desse programa? Olha, obrigado pela oportunidade. Primeiro, nós temos uma noção clara do tamanho do nosso problema. Quando eu digo tamanho do nosso problema, qual é o tamanho das nossas universidades federais do ensino superior no Brasil? E talvez eu fiquei, na verdade, assustado com o número que eu achava que era muito maior. Somente 17% dos alunos de ensino superior no Brasil estão no campo de uma universidade federal ou do nosso Instituto Federal. Portanto, é preciso entender que o mercado privado, ou estadual e até municipal, é quase 80% do mercado brasileiro. Para desmistificar isso, para não achar que o tamanho da universidade brasileira é, por seu tamanho, é chamado um bode na sala. Não é. Volto a dizer, somente 17% dos alunos superiores no Brasil estão nas universidades federais. Qual é a outra avaliação? Você pega uma universidade privada de referência, não vou citar o nome para não ser elegante, mas uma boa universidade federal brasileira, uma boa universidade privada brasileira, o aluno chega ao final do seu curso custando R$250 mil de investimento que ele faz a uma universidade privada de referência e reconhecimento nacional e internacional. Esse mesmo aluno... Algumas mensalidades de faculdade de medicina, eu soube que chegam a 10, 11 mil reais. Mas eu estou tratando de cursos iguais. Vamos imaginar um curso de administração de empresa, um curso que realmente não é um dos mais caros nas universidades privadas, mas de referência. Ele chega ao final do seu curso... exige laboratório. Ele chega ao final do seu curso custando R$250 mil. Esse mesmo aluno, na Universidade Federal, ele chega custando R$450 mil. Então, essa é a diferença, esse é o rombo que nós temos que entrar e entender e compreender esse número. Uma vez que você vai numa universidade... Qual é a razão, deputado? Existem diagnósticos? É uma combinação de fatores importantes. Mas um número que nos assusta muito, são números oficiais. Você vai de novo. Por que eu estou comparando com universidades privadas? Universidades privadas de referência, porque para nós é um parâmetro importante. Você vai na universidade privada, do qual o aluno, inclusive, ele paga a sua mensalidade. Você vai numa formatura no final do ano, você vai encontrar 35, 40, 45 alunos se formando. Você vai na Universidade Federal, a média não passa de 5 alunos se formando por ano. Portanto, é preciso fazermos uma reflexão dura sobre essa realidade para entender um passo seguinte. O Brasil vive um momento, naturalmente, de dificuldade financeira. O Futurice vem com esse complemento, mas uma coisa é importante, não vai ser diminuído nenhuma previsão orçamentária de repasse para as universidades. Estão mantidos os recursos. Não há nenhuma previsão de cobrança de mensalidade para os alunos. Preciso dizer, o Futurice, o governo não quer se libertar da universidade e passar... Aquela ideia de cobrar pelos cursos de pós-graduação, então, está afastado? Isso está afastado, não tem nenhuma discussão nesse momento da cobrança de mensalidade na universidade. Não trata nesse momento de cortar recursos já previstos no orçamento das universidades. Que nós estamos fazendo um esforço alinhado com o projeto do governo para que possamos abrir a universidade para que ela possa dialogar com referência nas melhores universidades do mundo. Você pega as boas universidades americanas, universidades europeias, dê referências que têm um diálogo muito direto com a gente, você percebe que o investimento público ele não passa de 30%, porque ela consegue captar tanto recurso externo que, na verdade, ela distensiona, ela tira a pressão da necessidade do nosso orçamento público para os seus investimentos. Agora, deputado, há uma crítica feita
por algumas instituições, no meu caso aqui da ADUMB, Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, que eu pesquisei rapidamente para poder lhe entrevistar. Eles criticam, por exemplo, achando que isso pode ferir a autonomia universitária, o fato do projeto Futuris prever a contratação de organizações sociais ou organizações externas particulares para trabalhar com o empreendedorismo, trabalhar com isso e aquilo. Essa autonomia universitária, a seu ver, está preservada ou corre riscos mesmo? Primeira coisa importante, a universidade ela pode ter a opção de adesão. Não é um projeto impositivo, não é um projeto obrigatório. A autonomia universitária para produzir ciência, tecnologia e inovação não tem nenhuma interferência, como não vai continuar tendo. Não pode ter. Soberania pertence ao país, mas o campus, o seu departamento vai ter autonomia de tocar sua vida, tocar suas pesquisas, os seus investimentos. O futuro, ele alinha o quê? Essa autonomia universitária dá, inclusive, para ela a oportunidade de ir ao setor produtivo, ao setor privado, propor uma parceria do entendimento, desenvolvimento de uma molécula, de uma patente, de um produto, de uma inovação. E qual é o ganho disso? O retorno financeiro disso não vai mais para o caixa único da União, para depois ser distribuído. Ele vai para o departamento, ele vai para o professor, ele vai para o aluno, ele vai para a universidade. Essa é uma peça extremamente importante. Tem um medicamento comercial hoje, é responsável por a USP, por exemplo, uma referência disso, de um medicamento, de uma molécula, do que pode ser feito, né? O que significa o Futurice? Aquilo que a universidade conseguir produzir em relação com o setor privado, um software de banco, né, um software empresarial de gestão, uma publicação. Para faturar, para ganhar dinheiro em cima disso, fica com ela. Tudo aquilo que a universidade conseguir dialogar com o setor privado, não só nesse sentido. Usar o campus, tem muito campo de universidade, que é uma área física imensa, tem áreas inteiras que estão paradas, ela pode alugar para a empresa privada ter lá os seus escritórios, ela pode alugar espaço de publicidade, pode alugar um espaço físico, ela pode ter produção própria interna. O futuro significa dar a oportunidade da universidade ou do Instituto Federal de andar com as suas próprias pernas. Deputado, então ela vai ter o recurso público garantido, mais um adicional se ela sair do comodismo. Perfeitamente. Se uma faculdade, por exemplo, resolve oferecer um curso para fora do ambiente acadêmico e cobra por isso, ela pode fazer isso através do Futurice? O Futurice dá a ela essa autonomia de prestar um serviço para a sociedade. Uma empresa, por exemplo, de um banco, uma multinacional, de internacionalização, tudo aquilo que ela produzir, que ela conseguir fazer captação financeira, isso hoje vai para a União e a União depois tem que redistribuir. O Futurice é exatamente isso. Nós estamos tirando Brasília, tirando a União do cangote da universidade e permitindo com que ela consiga dialogar. Nesse caso específico, eu volto a dizer, com o setor privado, para que possamos atrair investimento. Naturalmente, ter esse resultado. Isso vai permitir, inclusive, aumentar as startups, aumentar as incubadoras, incentivo a patentes de moléculas e a universidade tem autonomia mais do que a produção acadêmica e científica, inclusive agora a autonomia da gestão financeira, da aplicação daquilo que ela conseguir produzir. Por último, deputado, com relação a essa outra última crítica que eu ouvi, de que professores seriam contratados não de forma estatutária, como é hoje, mas pela CLT. O Futurice não... Isso não está... O projeto não prevê isso? O Futurice não trata disso. O futuro se trata de criar um ambiente para dar autonomia e liberdade financeira para que o departamento, para que o professor, para que um grupo de alunos, para que a universidade no seu todo, ela tenha a sua emancipação. O futuro não trata disso. O que está acontecendo, na verdade, é essa autonomia vai dar visibilidade aos campos, aos departamentos que tiverem a coragem de atitude de fazer essa abertura e de dialogar, de prestar um serviço de utilidade para a sociedade. Aí fala o seguinte, mas agora o privado? Não. Por isso que vai ser mantido os recursos públicos para aquilo que for política de Estado, aquilo que for política de governo, com a parceria a universidade possa continuar contribuindo. Inclusive, entre elas, por exemplo, os hospitais universitários. Não tem nenhuma hospital universitário que era, a princípio, um hospital escola, transformou-se num hospital hoje que presta serviço à sua comunidade. O orçamento dele continua a ser mantido sem nenhuma relação... não haverá corte algum. Não haverá corte algum. Mas é preciso entender o seguinte, quando esse hospital universitário tiver competência para prestar serviços para privados,
para um plano de saúde, para quem tiver um outro fundo de investimento, naturalmente o hospital também vai poder fazer essa captação e esse recurso é da entidade, é do hospital. A universidade vai poder, então, fechar contratos, digamos assim, para a prestação de serviço de sua competência acadêmica. A pessoa tem um plano de saúde, tem vaga no seu hospital, internou a pessoa com plano de saúde, ela vai ligar, olha, plano de saúde, tem uma pessoa, sou internada aqui, me dá o meu dinheiro para cá. Ela vai receber, esse dinheiro é dela, para que ela possa ter autonomia e liberdade. O Futurice é emancipação, é dar asas para dialogar com esse mundo hoje que, né, vamos sair da burocracia pública, vamos dar autonomia, vamos dar liberdade, e não tem nenhuma interferência na gestão interna. Os reitores vão ter um diálogo muito mais objetivo com os departamentos. Os professores que realizam pesquisa, eles têm esse seu entendimento e vão poder, inclusive, trazer o mundo produtivo. Eu fui recentemente à Itália, agora vi a Universidade de Pádua, por exemplo, com um projeto exatamente nessa mesma linha, poder dialogar com o setor produtivo de inovação, ciência, tecnologias e humanas. Você pode produzir uma peça de teatro, por exemplo, na escola universidade pública, e essa peça ser um sucesso, virou um sucesso de bilheteria, e essa bilheteria pode reverter para a própria universidade. Ali no centro de literatura pode sair a publicação de um livro, esse livro se tornar um best-seller, e o autor, os alunos e a universidade, ela vai receber ad eterno aquilo que for royalties da sua produção. Ao mesmo tempo, ela pode produzir uma molécula de um medicamento, ela pode produzir um carro na área de energia, na área de telefonia, de inovação, né, nas áreas da nossa startup. Então, os aplicativos hoje, que são muito ágeis, o campo da universidade é muito fértil para isso. Nós vamos estimular o empreendedorismo do aluno já desde o campo, comprometendo o professor e dando autonomia e liberdade para que a universidade siga o seu caminho e cumpra o seu papel, que é o papel dessa soberania. O Brasil possa ser um país de valor agregado e de conceito e não simplesmente um país de commodities. Deputado Evair de Mello, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado pela oportunidade e Futurice é o nosso caminho. A você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.